Bom dia, minha amiga querida. Bom dia. Que delícia estarmos aqui mais um dia, mesmo o friozinho que nos acolhe fora e o calor que nos acolhe dentro. Isso aí, amiga. A gente precisa, né, desse conforto, desse carinho que só Jesus pode nos trazer, né? É verdade. E continuando com os bem-aventurados e os aflitos, né? Continuando no capítulo 5, é um capítulo muito, muito forte, porque, na verdade, a gente está no mundo de provas e expiações, ou seja, as aflições fazem a parte, né, da nossa vida terrena. E hoje uma aflição muito, muito intrínseca a nós que estamos aqui, né? Muito forte, que é perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É verdade. Não adianta a gente falar assim, a pessoa vai passar por essas provações, por essas expiações de uma maneira, digamos assim, feliz, mas o Evangelho traz esse alento que, pelo menos, diz que ali que a gente tem uma visão muito acanhada da vida. A gente pensa que a pessoa viver, conquistar riquezas, ser bem-sucedido, isso são as glórias. E o Evangelho nos diz que não, nós não sabemos quais são as verdadeiras glórias. E, às vezes, aquela pessoa que é arrebatada prematuramente, aquela pessoa já não precisava estar aqui num planeta de provas ou expiações, não precisava mais, já tinha resolvido, já tinha, digamos assim, faltava pouca coisa para ela resolver naquela encarnação e ela precisava retornar para coisas melhores, maiores, né? E a gente, com essa visão acanhada, a gente é um sofrimento, é algo terrível, mas sempre o Evangelho nos diz, olha, não é bem assim, a vida continua. Para vocês é algo terrível, mas para aquele que, de repente, vai mais cedo, para aquele digamos assim, é uma coisa que faz parte, né? Faz parte da sua evolução. Então, é duro, é difícil, né? Mas o Evangelho sempre esclarece para a gente os motivos, né? Porque, na verdade, para o que vai é um bálsamo, né? Se a gente realmente acredita, tem a fé que a vida é eterna e que nós estamos aqui só de passagem e que a nossa verdadeira vida é depois, né? É no desencarne, é no além de lá. Então, na verdade, tudo deveria ser muito simples e fluido, mas a verdade é que esse nosso orgulho, né? Esse nosso orgulho de pensar que não, a pessoa estaria melhor do meu lado, ou ela tinha tantas coisas maravilhosas para fazer ainda aqui na Terra. E aí tem um questionamento muito forte que foi, mas tu te acreditas tão mais sábio do que o Criador? Tu realmente te acreditas, né, que tu sabes mais do que aquele que te trouxe? E aí eu estava me recordando que eu nunca me lembro se foi com o Divaldo, mas acho que foi com o Chico, que bem no começo, que ele foi na casa, tem uma história que conta assim, que ele foi na casa dessa família, que o marido estava no leito de morte e a mulher sofria, chorava muito e pedia, por favor, me ajuda, né? E Chico fez um pedido muito forte para Emmanuel e disse, poxa, vamos ajudar essa pessoa para ficar aqui. E Emmanuel dizia, olha, tudo tem o seu porquê, tudo tem sua razão de ser, tudo está certo como está. Dizia, mas olha essa família, é o marido que porta o pão para casa todo dia, é ele que é o alicerce, e tanto fez oração que foi concedido, digamos assim. E no final, esse marido acabou tendo sérios problemas, saiu da família, foi para outra família, se envolveu com tráfico, estava no jornal preso, que tinha cometido graves erros. E naquele momento, quando o Chico olha, nossa, mas eu conheço essa pessoa, Emmanuel olha e diz, entendeste agora? Eu não sei se é verídico ou não, mas a moral da história é, entendeste agora?
Tipo, precisasse realmente passar por tudo isso para realmente se convencer que a sabedoria divina é melhor. Se a gente pede, realmente, talvez a gente possa ser atendido, mas cuidado com o que pedes. É verdade. É, porque a gente tem uma visão muito acanhada, né? A matéria, para que a gente possa aceitar viver aqui, a matéria é tão densa que ela, às vezes, a gente confunde, né? Que é melhor, digamos assim. Porque senão ninguém queria viver encarnado. Todo mundo ia falar, não quero ficar aqui, né? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele nos dá essa visão, poxa, de preservação mesmo, né? De querer ficar, de querer trabalhar, de querer progredir, né? Só que ele também nos orienta para que a gente entenda as suas decisões, né? A gente é algo que a gente precisa, digamos assim, compreender, né? Estudar, e deveria realmente, como você falou, ser mais leve tudo isso, né? Tudo é muito denso, é muito pesado, é muita... sabe, o ser humano deveria já evoluir nessa parte. A gente precisa, não, nós, enquanto seres encarnados, a gente precisa evoluir nesse aspecto de estudo mesmo, de saber que tudo progride, que a gente vem várias vezes, que não é o fim, né, de uma encarnação, não é o fim de um ser, porque senão é tudo muito triste, realmente. Quando a pessoa tem essa visão que acabou para sempre, é algo muito, muito pesado, porque, meu Deus, você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então, se torna algo assim muito, muito, muito pesado. Mas quando você começa a estudar, que você tem várias vidas, que você se reencontra, né? Que você faz planejamentos com aquela pessoa novamente para vir de novo, porque você tem o seu núcleo. Então, esse núcleo ele é dinâmico. Ora você está encarnado com aquela pessoa, ora aquela pessoa está te ajudando na tua encarnação, na parte espiritual. Então, é tudo muito dinâmico. Então, a gente tem que ter essa noção que a gente não se perde, né? A não ser que a gente cometa muitos delitos muito graves e que a gente precise ser retirado, né, do planeta. Então, mas se a gente vive ali buscando esse progresso, essa reforma, os livros nos dizem que a gente vai, digamos assim, progredindo junto, né? Que é uma reforma íntima mesmo, né? E eu acho que fica mais difícil à medida que falta aceitação e fé, né? Porque no momento que a gente tem esse conhecimento e tem verdadeiramente essa fé e aceitação pelas coisas como são, que não significa que a gente não vai lutar, né, por aquilo que a gente acredita, não significa ficar sentado no sofá no comodismo, né? Não, tudo é como é, então vou ficar aqui esperando. Não é isso. Tudo se transforma em uma coisa de caráter ilimitado, não tem fim, enquanto nessa outra visão que tu colocas, né, terminou, morri, acabou, é muito limitado, e realmente é muito sufocante para mim no pensar, né, meu Deus, estou passando tudo isso, estou me desenvolvendo tanto, procurando esse desenvolvimento para quê, né, qual a finalidade? Então é muito claro o evangelho nisso, e por isso que para mim é sempre um bálsamo ler, porque tem sempre uma razão de ser, e tem uma frase que ele diz aqui, exatamente isso, nada se faz sem um objetivo inteligente, que não é sobre a nossa inteligência, mas um objetivo inteligente da divindade, e o que quer que aconteça, cada coisa tem sua razão de ser. E mesmo que talvez numa morte prematura a gente não tenha condições de entender esta razão de ser, que a gente possa se conectar com a nossa verdade, né? Com a nossa, porque na verdade o nosso self é a conexão direta do nosso espírito com Deus. E ali, com certeza, a gente vai encontrar esse bálsamo. E eu me lembro muito de
de uma querida pessoa que teve o seu filho de 30 anos que faleceu ano passado, ou foi esse ano, e ela deu um exemplo, ela é a colega do Centro Espírita, e ela deu um exemplo realmente de resignação, que ela dizia, me dói, eu tenho a dor, eu tenho, é uma lacuna, claro, eu sofro, mas eu acredito que tem uma razão de ser. Eu acredito que foi que o meu filho foi chamado porque ele não tinha mais o que fazer aqui na Terra. Ele realmente era uma pessoa ótima, era bem querido, os amigos, ele fazia o bem, era trabalhador. Puxa, quão egoísta eu sou de querer que ele fique aqui, se Deus disse que ele não precisava mais estar sofrendo. E, nossa, aquilo para mim foi, poxa vida, eu como mãe, né, de uma filha pequena, olhar ela na sua sabedoria, com uma simplicidade tão grande, mas uma fé tão forte, que ela dizia, claro que eu sofro, é claro que eu estou triste, eu não sou de pedra, mas eu consigo, mesmo que eu não entenda no sentido, né, óbvio, lógico que a gente queria a pessoa aqui do lado, eu sinto na minha fé, do meu conhecimento, do meu estudo, que tem uma razão de ser. Então, eu vou sim, né, viver aquilo que... Porque eu preciso estar aqui, então eu preciso ainda desenvolver alguma coisa. Como dizem em italiano, tocca a me. Agora diz respeito a mim, né? E, uau, que ensinamento, assim, para mim, foi tão profundo, me tocou, assim, a alma, sabe, Guavê? Realmente aquela resignação, aquela fé, que eu dizia, olha, que eu possa lembrar desse exemplo tão iluminado e tão abençoado, se algum dia isso acontecer comigo, se algum dia eu tiver alguém perto de mim vivendo isso, que eu possa também auxiliar, porque realmente foi, para mim, foi um exemplo assim, uau! É verdade, e às vezes a gente reflete, meu Deus, tem crianças que nem chegam a nascer, estão ali no ventre da mãe, desencarnam, e aquela dor enorme, aquela pessoa naquela expectativa de ter o seu filho, acontece isso, e às vezes acontecem sucessivas, né, vezes, acontecem várias vezes com a mesma pessoa, e se a gente vai buscar a fundo, na verdade, aquilo ali, aquela mãe se prontificou porque aquela pessoa, às vezes, vem de outros lugares e precisa se ambientar a um ventre materno, que às vezes não era de mamíferos. Olha aqui como é que a gente não entende, porque é tão... A casa do pai tem tantas moradas que, às vezes, aquele ser pode ser mais evoluído, vem de outros lugares e precisa, aos poucos, ir se ambientando num ventre que às vezes é de outra espécie, né? Às vezes vem de um outro lugar que não é o oxigênio que é respirado. Então, a gente não tem a noção de quão é grandiosa essa vontade, essa disciplina e essa vontade do pai, que às vezes a gente não entende, tudo coloca do lado negativo, né? Às vezes a gente está ali prestando um serviço que às vezes a gente até diz, não, eu quero, eu posso ajudar essas criaturas que estão vindo e tal, e você chega aqui, você, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Então, tudo tem uma razão e a gente precisa só aprender, estudar, porque tudo tem um motivo justo e útil aos olhos de Deus, né? Quando são realmente coisas naturais que Deus, né, que está realmente, que Deus está digamos assim, orquestrando, né? Então, a gente precisa estudar para que a gente tenha esse conhecimento e não tenha esse sofrimento atroz, né? Exatamente. É maravilhoso, realmente, saber que tem, inclusive, um texto para a gente se suportar, né, em momentos tão difíceis que para a gente ainda, né,
tomados pelo orgulho, pelo egoísmo, enfim, que ainda são partes muito predominantes, né, dentro de nós e ainda na nossa materialidade. Então, dizer, poxa, estou aqui e estou amparada, né, poder me amparar também nessas palavras. E eu estava pensando, né, às vezes tem pessoas que dizem, já ouvi de pessoas, não para mim, mas para pessoas queridas, nesse caso, né, pessoas que tiveram um aborto, e aí outras pessoas que tiveram filhos que tinham, sei lá, 8, 10, 12 anos que faleceram, e aí a pessoa vira para aquela pessoa que recém teve o aborto e diz, ai, mas que bom que foi agora, que tu não tivesse a oportunidade de sofrer mais com aquela criança. E eu digo, como a gente ainda é egoísta, né? A gente realmente não consegue sentir uma compaixão pelo outro e um respeito pela dor alheia, né? Porque a dor que aquela pessoa está passando, inclusive de repente de ter ficado um dia sabido de uma gravidez e ter perdido o seu ente querido, o seu filho naquele momento, a gente não sabe a dor e o sofrimento daquela mãe, daquele pai, daquele parente, né? Em virtude de, mas eu tive um filho e sofri muito mais. Não, né? O sofrimento é realmente necessita de respeito de cada um vai ter o seu tempo, e o que nos cabe daí como espíritas é tentar, né, dar uma palavra acolhedora, uma palavra amiga, sem julgar, sem tripudiar, essa a palavra que eu estava procurando, tripudiar sobre o sofrimento alheio, né? Que a gente não tem nunca a dimensão do sofrimento de cada um. E o mais importante que eu acho, amiga, nisso tudo, é realmente a gente tentar buscar o entendimento, o motivo pelo qual o ser humano, nós passamos por certas situações, porque, como diz o Evangelho, toda situação tem um motivo justo e útil aos olhos de Deus. E, às vezes, nós somos instrumentos de Deus nessas questões e a gente se acha que a gente está sendo penalizado, e muitas das vezes nós estamos ajudando. Nós somos essas ferramentas, esses instrumentos que Deus escolhe, às vezes. Olha, você tem condições de ajudar, você já tem um pouquinho mais de conhecimento a respeito desse assunto, então vou te colocar ali naquela situação para que você possa ajudar nessa evolução planetária que a gente tanto diz que está acontecendo, mas nós somos o quê? Peças fundamentais, porque nós estamos nessa transição. Então, às vezes, a gente precisa receber pessoas de outros planos, de outros órbitos, e essas pessoas não estão aclimatadas, como é que você vai ajudar? Dessa maneira. Às vezes, a pessoa acabou, já fez a sua função, vai ter que voltar para o seu planeta de origem. Então, isso tudo é muito dinâmico, só que o Evangelho nos traz assim, que não seja tão penoso, que não seja, que você tenha um outro olhar, mas um olhar de futuro, de vida futura, um olhar pleno, um olhar confiante em Deus. É esse olhar que nós precisamos desenvolver. A gente precisa sair dessa posição de vítima, de posição acanhada só de sofrimento e dores atrozes, mas a gente tem que se colocar numa posição de aluno mesmo. Olha, mestre, eu estou na aula, está difícil essa matéria, mas só me ajuda que eu quero aprender. Então, tem aí todo um planejamento, tem todo um roteiro de aula que a gente precisa entender, só que coloque de uma maneira mais lúdica. Ele dá um jeitinho para a gente aprender, que seja mais leve, que seja mais prazeroso para a gente, mesmo passando por certas situações, né? Então, a gente passa mesmo, não tem jeito, né? E, de novo, fica a dica, como tu bem colocaste, né? Pedir ajuda. A oração está aí para isso, é a nossa conversa direta, né? E que não precisa ser só antes de dormir ali, né? De mãozinhas colocadas juntas. Não, a oração é todo o tempo. Tá difícil, tocou alguma coisa, senti que a energia baixou, fiquei triste, fiquei com raiva. Meu Deus,
puxa, me dá uma ajuda que eu não estou conseguindo entender, não sei o que está me acontecendo, me ajuda, me auxilia, dá-me forças e clareza. E é isso aí. Fé em É Deus isso e aí, fé na estrada. isso aí, amiga. E assim ficamos com mais um bate-papo gostoso. Até semana que vem. Até, amiga. Tudo de bom. Um beijo. Beijo.